Você piscou e o Jair Bolsonaro mais uma vez se entregou todo em rede nacional. Sim, ele mesmo, o homem que jura defender o povo, mas que na hora H só pensa numa coisa: salvar a própria pele. E a Débora do Batom virou meme, virou piada e agora oficialmente jogada debaixo do ônibus pelo próprio líder do golpe. Hoje, o STF começa a julgar o chamado Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. E se você acha que o 8 de janeiro foi só uma multidão de doidos quebrando coisa, senta aí, porque o buraco é muito mais embaixo. A Procuradoria, em relação a esse núcleo 2, começa descrevendo exatamente a questão da organização criminosa armada, uma organização criminosa no item utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal. Esse negócio tinha estrutura, tinha hierarquia, tinha comando e o mais importante, tinha sim um plano. Pense numa pirâmide. No topo, o chefão Bolsonaro. Ao lado dele, os generais Braga Neto e Augusto Heleno, os caras da inteligência do golpe. Abaixo deles, os operadores, o tal Núcleo 2, Silvinei Vasquez, General Mário Fernandes, militares da ativa e da reserva. Esses aí eram os gerentes da operação, faziam ligação entre os comandos e os executores. E lá na base, o gado, o jagunço, o povo manipulado, armado de fake news, de ódio, de bíblia e de bala. Gente disposta a invadir, depredar e até, vocês sabem o que? Os ministros do STF, se fosse preciso. A acusação aponta que os denunciados se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvinei Vasquez, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores que se presumiam contrários ao então presidente. A ferramenta figurava como elemento crucial na execução do plano de manutenção de Jair Bolsonaro no poder, uma vez que visava reverter o favoritismo do oponente percebido, como salienta a Procuradoria-Geral da República, tanto pelos resultados do primeiro turno, quanto pelas pesquisas de intenção de voto no segundo turno. E aí, quando o bicho começa a pegar de verdade, quando o cerco aperta, o Bolsonaro resolve dar entrevista, direto da cama do hospital, tentando pagar de coitadinho, mas o que sai da boca dele é simplesmente um absurdo. É um processo, tipicamente político, não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? A outra questão também é dano qualificado contra o patrimônio da União, ou seja, é a mesma coisa, uma repetição. Que dano é esse que eu participei? Você não tem uma só ligação com quem quer que seja aqui no Brasil. E outros dois, isso é idêntico, Golpe de Estado, uma brincadeira. Golpe de Estado sem liderança, sem tropa, sem armas, num domingo e sem o respectivo presidente para você destituí-lo naquele momento. Ele confessa o óbvio, sem nem gaguejar. Esse projeto de anistia que o PL está empurrando no Congresso não tem nada a ver com os soldados rasos, não tem nada a ver com liberdade de expressão ou injustiça contra manifestantes. É para ele, para limpar a própria barra, para escapar da cadeia. E a Débora do Batom? A Débora que lute, meu amigo. Ele age como quem diz: dane-se a garota que acreditou em mim. Dane-se quem foi preso por me obedecer. Problema deles. Meus amigos, esse projeto de anistia foi escrito sob medida, costurado nos bastidores com um só objetivo: livrar Bolsonaro, apagar o passado sujo, reescrever a história como se o golpe fosse só um exagero. O PL tenta vender que é para pacificar o país, que é para virar a página, mas a verdade é que a página nem foi lida ainda. E os únicos preocupados com a Débora são os que usam ela como isca. E se você acha que tudo isso é exagero, pega a história do Brigadeiro Bannier. Nos anos 60, tentou dar um golpe, não deu certo e foi anistiado. Poucos anos depois, voltou com força total e virou um dos piores torturadores da ditadura militar. E sabe por quê? Porque deixaram, porque anistiaram, porque fingiram que era hora de reconciliar. E o resultado foi sangue, foi dor, foi impunidade. Mas dessa vez não. A anistia não. Então é isso. Hoje a história ameaça se repetir. Enquanto Bolsonaro se faz de doente em hospital de luxo. Enquanto ele tenta transformar um golpe em um mal entendido. Enquanto ele implora pela anistia, sorrindo nas costas de todo mundo. Ele já está pronto para deixar mais pessoas para trás. Assim como a Débora do Batom. Mais gente para ser presa, mais gente para ser esquecida, mais gente para ser traída. Desde que ele escape. A pergunta que fica é:
O Congresso vai cair nesse teatro? Ou a gente vai, enfim, romper com esse ciclo de impunidade? Que anistiar o chefe do golpe é só o primeiro passo para um próximo golpe. E se esse vídeo abriu seus olhos, faz ele chegar mais longe. Deixe seu like, se inscreve e compartilha com alguém que ainda acredita que o Bolsonaro está preocupado com o povo. Comenta aqui embaixo. Você acha justo anistiar quem tentou destruir a democracia? Ou já passou da hora de ter justiça para quem mandou e para quem obedeceu? A verdade precisa de voz. A gente segue firme porque a luta continua e você faz parte dela.